Martins na terceira. Vamos ver um Fiat Manel Negrão, um Fiat 127 muito bem preparado, que marcou algum tempo em alguns circuitos nacionais. Vamos lá ver o que é que irá fazer. Pelo menos tem um aspecto bélico interessante. Ele foi o 21º classificado na primeira subida de prova. Eu queria-te, se me permites, Pedro, referenciar aqui um pormenor em relação à rampa da Falperra e para as pessoas que nos estão a ver. Reparem a quantidade de público aqui que se encontra, de facto com umas condições climatéricas adversas, mas as pessoas dos automóveis do Norte gostam. E não vejam isto com espírito de incorreção, mas não há dúvida nenhuma de que vêm todos à Falperra, neste caso ao Monte do Senhor de Sameiro, ver e aplaudir estes pilotos que estão a fazer esta prova. Mais um Fiat. Cândido Espinha. São os dois carros da F3 Auto que estão aqui inscritos e que normalmente apostam muito forte nestas provas. E temos já a classificação geral do Troféu Nacional de Montanha. António Barros foi o primeiro classificado com o tempo total de 5 minutos 41.761. Logo a seguir foi Pedro Dias da Silva com 5.43.5 e na terceira posição Manuel Martins com 5.45.6. Portanto, um 10º segundo a separar o Citroën Saxo de Pedro Dias da Silva do Toyota Carina de Manuel Martins. E pelos vistos, Ferreira da Silva teve mesmo que ficar de fora nesta segunda subida de prova. Exato. A infelicidade chegou-lhe, bateu-lhe à porta, depois praticamente seria o vencedor, mas é assim mesmo. As coisas, quando menos a gente julga, não sucedem e o Ferreira ficou de fora. Ele de facto tem tido uma época plena de azares. No Nacional de Rallys tem acontecido isso. E aqui, depois de podemos dizer, um andamento brilhante, sim, ele teve problemas. O disco partiu, aliás, daqui... Ora, um teto maravilhoso de um Fiat Abarth, que marcou uma época, exatamente na época de 70, as pessoas recordam-se, tendendo a diminuta área de colocação do carro no chão, andavam muito depressa. É Joaquim Dias, ele já na primeira subida foi o 22º classificado. Mas falávamos do Manuel Ferreira da Silva, que sem dúvida teve um grande azar nesta prova, mais um grande azar, e viu-se excluído de uma vitória quase certa no campeonato, ou melhor, no Troféu Nacional de Montanha, e o que equivaleria, pelo menos segundo o tempo que ele teve na primeira subida, a ser o 5º mais rápido da classificação geral. Vamos ver em slow motion, ou melhor, em movimento lento, o tete de Joaquim Dias. Tentou corrigir, mas levou uma chicotada e de facto conseguiu pelo menos não bater no muro. Levou uma chicotada que lhe implicou a não possibilidade de segurar o carro na pista. Aliás, este carro, o Fiat 600 Abarth, é um carro que normalmente perdoa pouco, com tração atrás, pequenino, é um kart atrás. É um kartzinho, no fundo. Exato. É um pequeno carro. Tem um aspecto interessante e as pessoas recordam-se com certeza desta época. Um carro muito bem trabalhado, um carro que deve custar um pouco de dinheiro, porque está muito, muito bem cuidado. Tivemos o cuidado de pessoalmente estar à volta dele, como este Cooper que aqui vem. São carros que já têm custos bastante elevados, mas que têm um andamento muito bom. Carros que marcaram uma época, em 70. Estão qualquer coisa como uns 6 ou 7 carros muito próximos de uma boa preparação neste campeonato e que vão dar às pistas de automóveis. Há pouco vimos o José Carneiro, que é um piloto normalmente muito rápido ao volante daquele diabólico Austin 1275 GT que ele tripula. Final da prova de Cândido Espinha. Neste momento dá-me a sensação que a chuva parou lá embaixo. Estamos com Fernando Martins na curva do restaurante. É um Austin Cooper S. Há mais umidade, como reparam, sai muita mais espuma debaixo dos pneus, portanto exatamente a parte que transmitimos de que, ora, uma sequência
não normal nas rampas, mas reparam a qualidade do piloto do Fiat, que permite a subida para não prejudicar exatamente do outro carro. São devidamente sinalizadas por bandeiras azuis. Não é normal suceder isto, mas com aquela atravessadela o piloto foi apanhado e sucede de que o Cooper conseguiu ultrapassá-lo. No entanto, ressalve-se o desportivismo do piloto, que imediatamente encostou e não prejudicou mais a subida, exatamente. o desempenho do piloto que o seguia. Creio que aquela atravessadela criou algum desgosto ao piloto, porque ele de facto vem agora bastante lento. E é Nuno Pimenta quem termina a prova nesta altura. O carro uma imagem que os automóveis também se prestam através da sua possibilidade publicitária. Tipo Oliveira ao volante de um Manta 1900, um carro que também já teve os seus dias na década de 70 no desporto automóvel. Exatamente. Não foi muito utilizado em Portugal, creio que 1 ou 2 carros. Está a ser utilizado agora exatamente nesta situação de clássicos, que tem a possibilidade de dar o gozo à pessoa que o possui, evidente. Aliás, como este Datsun também. Perdão, Subaru. Aliás, ontem houve um período, recordas-te, que os Subarus marcaram nos rallies, inclusive. Em 1980, houve um período em que os Subarus em Portugal, ali na zona de Passos de Ferreira. Sim, mais tarde também no autocross, aquela zona de Passos de Ferreira Lousada era famosa por ter muitos Subarus lá a participar. Falávamos de Paulo Alves, um piloto que ontem teve 2 tetes. Ele normalmente anda muito depressa nos rallies de clássicos, onde ele aposta, mas ontem não esteve, de facto, feliz nas subidas de treinos. Jorge Magro, há pouco, deu espetáculo com este carro aqui no final da rampa, completamente atravessado. Carro muito bem preparado, com bastante potência. Creio que este carro pitará como a época, com uns 180 cavalos, qualquer coisa assim do género, e que, se repararem os telespectadores, lembram-se dos scores. E este está muito bem preparado, com o piloto a guiar muito bem. Vamos ver, ele está a arriscar. Se repararem, está a fazer umas pequenas atravessadelas, portanto está a arriscar o seu tempo. Esperemos que a sorte o acompanhe. Reparem a chuva que cai lá em baixo, bastante chuva. E, portanto, aquela hipótese de pneus que falaste, nem pensar, cai por terra. Esta é a travagem para a curva da morte. Ou melhor, não era a travagem para a curva do Fojo. Cá em cima também está a cair agora a chuva, portanto vamos ter esta hora completamente molhada. Mas o público continua aqui, pedra e cal, como se costuma dizer, o nevoeiro. É a situação que eu transmiti há bocado, que poderá trazer algumas consequências. Esperemos que a sorte esteja com a organização. Final da prova de Paulo Alves, no 6º lugar parcial. Recordemos que estes tempos são parciais. E se reparares, creio que exatamente na curva do restaurante o nosso amigo não evitou exatamente aquilo que o público gosta, mas a dominar o carro muito bem, o que implica que é um homem de rallies e está a dominá-lo a perder tempo, mas com certeza que o público a vibrar com esta condução agradável. Mais um piloto de Braga, num BMW também muito bem preparado. José Carlos. Estamos também já novamente na curva do Fojo, com o Opel Manta de Filipe Oliveira e o nevoeiro a fechar nesta parte final da rampa. Ainda tem leitura suficiente para os pilotos, com esta imagem que foi dada pelo realizador. Nota-se que o piloto tem visibilidade. Esperemos é que não se agrave, que poderá ser muito desagradável. Esperemos que São Pedro esteja com os automóveis. Esperemos bem que sim. Estamos num sítio alto, num sítio importante, que é o Sameiro. Esperemos que colaborem connosco. Um homem de Lisboa, com um BMW muito bem preparado. O Pedro Vera Cruz, um homem de peso a nível de gastronomia, creio que conheces.
José Carlos Fernandes está em pista neste momento. São os tais os BMWs que falámos há pouco, são BMWs da linha 2002 TI, com um andamento interessante. Pedro Vera Cruz, que foi quinto na primeira subida de treinos, mais uma atravessadela. O público gosta, e reparem ali nas partes laterais, a chuva copiosa que cai. Bem, começámos a ter se calhar problemas, porque para os pilotos acender a luz, esperemos que a direção da prova não seja obrigada a suspendê-la ou pará-la. Esperemos que não, mas o nevoeiro está a fechar muito nesta parte final só. Parte final. Ainda não é preocupante, e tu estás a ver aqui dentro também do monitor, para o exterior, ainda tem leitura suficiente para que se possa fazer uma condução cuidada. Continuamos com Pedro Vera Cruz. E lá está, tal, mas com muito bem, com um domínio total do automóvel. Mais uma daquelas situações em que as rodas não têm que estar viradas para o lado da curva. Sabes que estes pilotos também, reparem, exatamente, estes pilotos também têm uma vantagem, que eles estão a fazer ralis. E como sabes, os ralis implicam uma condução. O Ferreira da Silva, afinal de contas, vai subir. E cá estamos com o Ferreira da Silva. Uma prova sem dúvida a ser seguida com atenção, pois ele, pelos vistos, conseguiu resolver os problemas de travões que teve na primeira subida. E a direção da prova permitiu-lhe subir aqui nesta posição. É um homem de ralis, um homem com conhecimento. Estou convencido que vai fazer uma subida boa. Uma grande vantagem, um carro que, embora já seja bastante antigo, é ainda um carro de certa forma competitivo e com tração às 4, o que é ótimo neste tipo de piso. Isto é um motor com uma potência bastante forte, como sabes. Este carro rondará os 380, 400 cavalos, o que lhe dá, portanto, também umas performances bastante fortes para fazer um bom tempo, inclusive na classificação geral e como o melhor português, porque o carro é um motor muito bom. Estamos exatamente na parte final. Há um nevoeiro que... Não Carlos Rodrigues, agora. Peço desculpa da interrupção. Um nevoeiro que não prejudica, não é? Vai haver uma luta interessante entre Carlos Rodrigues e Carlos Barbot. Carlos Rodrigues, um piloto que já deu bem nas vistas aqui na Valperra, com ainda nos tempos do Ford Sierra Cosworth. Um piloto que chegou inclusive a ganhar o Grupo A. Sim. Teve algum tempo parado e agora regressa com este Porsche 911 e pronto, e nos clássicos impôs a lei do carro. Falta aqui um carro hoje que não sabemos qual é a razão, era o Petis, e seria se calhar interessante ver aqui um duelo de 3 Porsches, mas não está cá. Temos o Carlos Barbot e temos o Carlos Rodrigues. Pedro Vera Cruz a terminar a prova. O nevoeiro parece que está a abrir um pouco. É. Eu creio já temos uma aerodinâmica alterada. Creio que na primeira subida. Este carro já tinha feito exatamente esta aproximação ao raio muito depressa, mas na primeira subida. A chuva continua a cair com bastante intensidade. E temos o Ferreira da Silva nos últimos 1000 metros, aproximadamente. Ele andar muito certinho e a aproveitar tudo o que há de pista para poder fazer um bom tempo. O tempo do António Barros, que 2:50.531, e de certeza absoluta que Ferreira da Silva vai ganhar. Está mesmo em cima da meta, 50 metros, 60, 2:30, sim, sem problema absolutamente nenhum. E na passa para o primeiro 36. Uma diferença aproximadamente de 12 segundos, também com uma potência de motor bastante maior. E a confirmar-se este tempo, tira 3 segundos. O homem do rail não descansa sem... E voltou a estragar o mesmo lado do carro. Já estava batido, não é grave. Deve ser um alinhamento desalinhado daquela curva. Vamos poder ver agora em movimento lento. E é a curva do restaurante, a tal curva que se torna... que faz a diferença, não há dúvida nenhuma que faz a diferença. Houve ali um desentendimento entre o carro e o piloto. Mas o público ganhou. O público não arrebentou o pneu, por acaso. O público gosta, vibra e com estas situações que às vezes são extremamente agradáveis para o piloto. Temos o Carlos a terminar. Repara que o Ferreira da Silva fez bastante melhor tempo que o Carlos. O Ferreira da Silva fez 38 e o Carlos Rodrigues está com 46. Portanto, aproximadamente 10 segundos de diferença. 11. Carlos Rodrigues tirou cerca de 3 segundos da primeira subida para esta.